E aí, pessoal, me abracem, sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Oh, fechou? Ai, tem que mandar a live lá pro grupo das meninas. Olha, já tem gente aqui esperando. Oi, gente, boa noite, galerinha. Solta baú, amiga. Gente, obrigada, Diogo. Solta baú. Pera, eu tô aprendendo isso tudo. Pera que eu vou descobrir onde que solta baú aqui. Onde? Chama o Valci lá pra mim, pra ele me ajudar. Pera aí, amiga, eu vou soltar o baú aqui, mas eu não sei como é que faz, tá? Soltar um baú aqui. Obrigada, Helena. Gente, vamos lá. Eu quero que vocês compartilhem essa live. Eu quero que... Vai focar na live do YouTube primeiro. Gente, eu vou começar a live aqui. E eu quero que vocês me acompanhem. E depois que eu acabar daqui 1 hora, mais ou menos, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? E aqui também, pode fazer perguntas, dúvidas, pode fazer que eu vou tentar responder o máximo de pessoas que eu puder, tá bom? Então vamos lá. O devocional do dia hoje, o que eu vou trazer pra vocês, eu vou falar sobre a intimidade que sustenta o chamado, a chamada, a identidade. Eu vou falar de identidade, tá bom? A identidade que você tem hoje naquilo que tu acredita. Não vamos falar sobre religião, vamos falar naquilo que tu de fato acredita, porque eu não estou falando somente com pessoas cristãs. Oi, Criador! Estou falando com todo mundo, estou falando com todas as pessoas que creem em Deus. Eu não sei no que você crê, eu não sei o que você acredita, eu não sei o que você vive na sua vida, eu não sei o que tu faz, tá? Pastor, Deus te abençoe também a sua vida, o senhor é extraordinário, o senhor é uma pessoa maravilhosa que Deus mandou pra minha vida, né? Dia 31 estamos aí. Então, gente, eu não sei, a gente não tá aqui pra falar sobre religião, a gente tá aqui pra falar sobre nosso Deus, aquele que nos deu uma intimidade direta, aquele que permitiu que Jesus nos entregasse uma intimidade direta para com esse Deus, com esse ser extraordinário, com esse ser completo, com esse ser que vem. Oi, Manu, identidade, como descobrir a minha. Então, é isso que eu quero trazer hoje, tá? A gente vai trazer Salmo 33:18. Preste atenção que eu vou responder aqui para você. Mas o Senhor está com aqueles que temem, com aqueles que firmam a esperança no seu amor. Vamos lá. Mas o Senhor está com aqueles que temem, com aqueles que firmam a esperança no seu amor, tá? Quando ele está falando aqui da questão de temer, não significa que você tem que ter medo do Senhor, não significa que você tem que ter medo de Deus, mas sim você ser obediente e saber que se você não for obediente, obrigado, Paula, se você não for obediente, o que vai acontecer? Você vai sofrer consequências, assim como Abraão sofreu consequências lá atrás quando Deus falou que daria para ele um filho com grandes nações, com muitas nações. E ele, talvez ele não tenha entendido, eu não sei o que passou na cabeça dele, que ele entendeu, ele teve fé, mas não creu. Ele não creu. Então o que aconteceu? A mulher dele foi lá e colocou a escrava para se deitar com ele para fazer o filho da grande nação, porque eles acreditavam que na sua identidade, por serem muito mais velhos, eles não conseguiriam ter esse filho, não conseguiriam ter essa nação. Então, eles usaram o que é a força do próprio braço, entendeu? Então, o que acontece? Quando você começa a fazer as coisas na força do seu braço, ou ser desobediente àquilo que Deus já deixou decretado ali para ti,
com sabedoria, com discernimento e com entendimento, você começa a perder o que é a sua identidade, você começa a não prosperar mais, você começa a sofrer no seu financeiro, você começa a não ter bons relacionamentos, a tua vida começa a ter distorções, sem você conseguir entender o que está rolando, o que está acontecendo, tá? Então, quando a gente fala aqui sobre intimidade que sustenta a chamada ou o seu chamado, quando a gente fala dessa intimidade, nós estamos falando da sua identidade. Oi, Douglas! Boa noite! Então, a gente está falando de identidade em Cristo, tá? O quanto você crê em Jesus, enquanto você crê nesse Senhor maravilhoso que veio e deu a graça para nós, nos devolveu a graça. Criador, obrigada. Oi, Marina. Oi, Douglas. Obrigado, Lu. Obrigada, amiga. Então, o quanto que você tem entregue seu coração a essa graça, porque ele se entregou de corpo, alma e espírito. Ele se entregou de verdade para nós e por nós. Obrigada, Diogo. Ele se entregou de corpo e alma para nós. Então significa que... Pede para ele só... ali. Então significa que quando houve uma entrega, o quanto tem a vida dessa entrega de nós para com ele, certo? Então, quando a gente está falando de Jesus, quando estamos falando sobre Deus, nós não estamos falando sobre palco que sustenta o chamado. Nós estamos falando sobre o secreto, o quanto você tem vivido o secreto de Deus na tua vida. O quanto tu tem falado com Deus sobre você e não sobre o seu inimigo. O quanto você tem falado com Deus sobre sua situação e não a situação do outro. O quanto tu tem olhado para Deus e falado, Senhor, eu tô numa situação péssima. O quanto tu tem olhado para Deus e falado isso e tem olhado para o seu amigo e dito, Senhor, o fulano tem, mas eu não tenho. É sobre essa intimidade que Deus quer saber se você tem. É sobre essa intimidade. É saber se você tem essa identidade. Porque quando você tem identidade, você não questiona Deus. Você conversa com Deus. Você traz a Ele o seu problema e Ele vai trazer a você discernimento. O que é discernimento? Você só está passando por esse problema porque está na hora de você aprender algo novo para você crescer, para você mudar de vida, seja no seu profissional, seja no seu financeiro, seja no seu relacionamento, seja na sua vida, seja com seus amigos, com seus parentes. Eu não sei o que tu tá passando, não sei o que tu tá vivendo, eu não sei. Isso, então a identidade seria um relacionamento profundo com Deus, sem olhar o outro, o inimigo, o amigo, o rico, o pobre, é olhar só pra ti. É esse relacionamento que Deus quer contigo e que foi o que Deus fez com Abraão. Ele teve um relacionamento para com Abraão. Porque eu fico me perguntando assim, quem é a pessoa que é rica, como Abraão já era muito próspero, e do nada escuta uma voz e diz assim, ei, sai da tua parentela, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para um canto que eu vou te mandar. Do nada. Tu faria isso? Nós faríamos isso? Porque isso aconteceu comigo 2 vezes na minha vida. Sai da tua parentela. E eu saí. E eu achei que eu ia ficar super bem de vida. Cheguei lá, tive mais problemas. Aí vem Deus e fala de novo, sai da tua parentela. E lá vai eu de novo. E aí eu comecei a prosperar. Por quê? Comecei a prosperar porque eu me afastei de tudo aquilo que me fazia mal. Eu passei a ter identidade e intimidade e entender o meu chamado para com Deus. Entendeu? Então vamos lá. Então, eu trouxe uma reflexão aqui sobre não é o palco que sustenta o chamado. Quando eu comecei a trabalhar com inteligência emocional, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu comecei a pensar assim, nossa, eu vou subir o altar ou vou subir no palco, vou trazer palestras e aí Deus vai me usar e eu vou ser igual o Pablo Marçal, eu vou ser igual o Paulo Vieira. Cara, isso foi muito louco, porque eu cheguei lá, eu comecei a fazer coisas e falar coisas que pra mim não tava fazendo sentido, porque não era meu chamado, não era minha identidade. Oi, Tavinho!
Seja bem-vindo, amigo. Obrigada por estar na minha live. Obrigada, sim. Obrigada, gente. Então, o que acontece? Não era aquilo que Deus queria pra mim. Deus queria muito mais do que isso. Deus queria muito além de uma palestra. Deus queria muito além de eu trazer só uma palavra. Deus queria muito além de eu só falar algo sobre Ele. Deus queria que eu falasse meu testemunho. Deus queria que eu falasse sobre o que aconteceu na minha vida com o meu marido, com o meu filho, com o meu trabalho. Ele queria que eu falasse para pessoas, para edificar a vida dessas pessoas e eu mostrar para essas pessoas que de fato quando você quer mudar, você consegue mudar. Então Deus não é sobre você ter poder. Deus não é sobre você ter, como é que se diz? Riquezas. Deus não é sobre você ter aplausos ou dons. Ah, eu sou o pastor tal, eu tenho dom tal. Gente, quando eu era da macumba, eu jogava cartas. Eu jogava altas cartas. E eu falava da vida das pessoas. Ah, porque vai acontecer isso, isso e isso. Ah, vai acontecer, vai rolar isso. E as coisas iam lá acontecer. Quantas mulheres eram amantes e me procuravam para tirar os maridos de dentro de casa? Quantas? E vocês vão me ouvir falar isso aqui nas lives direto. Por quê? Porque foi uma verdade. Foi real. Aconteceu. Eu fui a pessoa que fazia e que fez coisas erradas quando eu estava vivendo aquilo que não era para viver. Independente de religião, não sei qual é a tua religião, não sei o teu credo, né? Mas aquilo não era o que Deus queria para mim, não era aquela religião, né? Não era sobre aquilo. Deus tinha outros planos para mim, outros chamados para mim, e eu estava perdida na minha identidade, tanto que eu vivia buscando outros lugares para eu vivia buscando outros lugares para eu entender o que estava acontecendo no meu espiritual, no meu emocional, na minha vida, entende? E foi para mim muito difícil isso tudo. E aí eu buscava o reconhecimento em palcos, eu buscava reconhecimento nas palestras, eu quero dar palestra, eu quero falar, eu quero... mas eu não estava buscando porque eu queria falar de Deus, eu estava buscando porque eu queria falar de mim, não era sobre mim, era sobre o meu chamado, era sobre o que eu tinha para edificar na vida das pessoas. Como que eu ia edificar na vida dessas pessoas? Como que a minha história ia edificar na vida dessas pessoas? Como que eu saí de um quadradinho que eu morava de 3 metros por 3 metros, só no tijolo, só na telha, com goteira em cima da minha cama, pro extraordinário do Senhor? Como que eu fiz? Como que eu... Obrigada, gente. Obrigada, Tavinho. Obrigada. Como que eu mudei isso na minha vida? Como que eu consegui mudar isso na minha vida? Como que eu transformei isso na minha vida? Eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar, eu comecei a buscar... Gente, obrigada, Diogo! Eu comecei a buscar muita coisa que fizesse diferença na minha vida, que fizesse eu crescer, que fizesse eu mudar de mente e não buscar sobre os dons espirituais, porque eu pensava assim, bom, lá na macumba eu era o cara na cartomante, agora quando eu for de Deus, quando eu for buscar Deus, eu vou ser o cara também. Não é sobre isso. Vou dizer pra vocês, durante 3 anos Deus me deixou sem nada, sem enxergar nada, sem ver nada, sem nada. Sabe o que é sem nada? Sem conseguir falar nada, olhar pra pessoa e só ver um vazio na pessoa. Gente, cadê meu dom? Deus tirou isso de mim. Obrigada, Si. Deus tirou isso de mim. Obrigada, Si. Obrigada. Por que Deus tirou isso de mim, gente? Porque eu não tinha mais identidade. Deus estava restaurando, restituindo. Deus tirou tudo de mim. Quase que tirou o meu relacionamento. Deus permitiu que o inimigo entrasse na minha casa, tirasse meu marido por um tempo de mim, permitiu que eu perdesse meu trabalho, minha loja, permitiu que eu perdesse carro, permitiu quase que eu perdesse meu filho e minha própria vida. Para depois ele começar a edificar na restauração, na identidade dele. Obrigada, jurista, obrigada.
na identidade dele. E é sobre isso que eu vim falar pra vocês, e é isso que eu vou vir trazer pra vocês nas lives, tá? Oi, Erika! Oi! Boa noite, oi, Hansley! Tudo bem, Berg? Boa noite, galera! Sejam bem-vindos! Amo vocês, viu? Ó, os meus amigos, o pessoal que trabalha comigo aí, eu amo vocês, viu? Oi, Branca, boa noite! Então, como, Frank, você fez pra alcançar e pra sair desse fundo do poço que você se encontrou nesse tempo, nessa época? Como que você fez pra mudar a sua vida? Eu passei a ter um secreto com Deus. Eu comecei a ter, eu comecei a me fortalecer. Eu comecei a refinar. O que é refinar? Eu comecei a ter mais intimidade com Deus a partir do momento que eu comecei a buscar mais, a falar mais com Ele. Só um pouquinho. A partir do momento que eu comecei a falar mais com Ele, comecei a pedir para Ele que Ele me desse sabedoria, entendimento e discernimento naquilo que eu estava vivendo e naquilo que eu estava fazendo, e o direcionamento que Ele queria para mim e não o que eu queria na força do meu braço, entendeu? Oi, Lu! Não aquilo que eu queria na força do meu braço, e sim aquilo que eu queria através do que Ele queria pra mim. Eu pedi pra Ele começar a me direcionar, eu pedi pra Ele começar a me encaminhar, eu pedi pra Ele começar a me dizer, vai por aqui, vai por ali. E aí Ele começou a fazer, vai assim, vai assado, faz aqui, faz aqui. E Fran, como que tu ouvia a voz do Senhor? Através da palavra, né? Então, Deus começou a falar através da palavra comigo. E aí, tudo aquilo que eu abri de portais lá atrás, quando eu fiz pactos, lá atrás, quando eu fiz vários outros pactos lá atrás, todos os portais que eu abri lá atrás, eu vim fechando. Nesses 3 anos, Deus me deixou lisinha, sabe o que é lisinha? Assim, ó, tu não vai enxergar nada, você não vai ver nada, você não vai falar nada da vida. Obrigada, Yule! Obrigado. Você não vai saber de nada, não vai receber nada, você não vai passar nada, você não vai discernir nada. Eu fiquei perdida, mas e de contrapartida ali Deus estava me tratando. Estava tratando meu ciúme, minha arrogância, meu orgulho, minha soberba, estava tratando minhas feridas, meus traumas do passado. Tudo, as indefesas que eu não pude me defender, e daí toda vez que alguém chegava em mim e falava qualquer coisa, eu queria me defender, eu queria me retratar, eu queria falar, eu queria gritar, eu queria explicar, eu não deixava a pessoa terminar de falar, eu queria dizer que eu sei também, mas eu não sabia, eu precisava me fechar e me calar para aprender. Deus fez isso comigo, Ele me quebrou todinha, para eu começar a ver. Olha, Deus cuida de mim. Obrigada, amigo. Obrigada. Oi, Jean, tu tá aí, é? Fala comigo, amigo. Então, gente, eu passei a ser fortalecida através do secreto com Deus. Eu fui refinada, Deus me colocou para estudar, Deus me colocou para ter conhecimento, Deus me colocou para ter discernimento da palavra. Comecei a buscar pessoas, comecei a fazer cursos, não só na inteligência emocional para trabalhar o meu pessoal e meus traumas, como também buscar conhecimento com pessoas, para eu poder buscar conhecimento com pessoas dentro da vida cristã, para eu poder entender sobre o direcionamento de Deus. E a cada palavra que eu ouvia sobre Deus, aquilo batia sobre mim e aquilo me ensinava e aquilo falava comigo, como eu tenho certeza que muitas coisas que eu estou falando aqui está falando com vocês também. Parou? Tá ruim a internet. Tá descarregando. Alguém tirou daqui. Mas vai comer cada onde? Pera aí, galera, que meu notebook tá descarregando.
aqui tá tudo bem? Tá. Então, gente, quando eu consegui reconstruir a minha intimidade, eu passei a ter, quando eu consegui reconstruir a minha identidade, eu passei a ter mais intimidade com Deus. E eu passei a ser mais forte, mais sábia para falar. Não que eu tenha, como é que eu vou dizer para vocês assim, ó, não que eu não tenha sofrido por algumas questões, sofri. Por quê? Porque quando você abre, que eu tava falando, quando você abre portais lá atrás, que você faz pactos lá atrás e você não terminou de cumprir esses pactos lá atrás, e você deixa portais abertos, você vai ser cobrado aqui na frente. E até dias atrás eu vinha sendo cobrada, mas eu fui fechando um portal por um. Eu fui fechando. Quanto mais eu me conectava com Deus, quanto mais eu buscava Deus, quanto mais eu buscava conhecimento, quanto eu mais buscava entendimento, mais Deus ia me transformando, mais Deus ia me trabalhando, mais Deus ia fazendo de mim uma nova criatura, mais Deus ia colocando humildade de mim. Não que eu tenha perdido 100% da arrogância, do orgulho e da soberba, não. Ninguém perde tudo, não, tá? E eu tô dizendo pra vocês, o que eu tô falando, boa noite, Diego. O que eu tô falando pra vocês não é que eu ainda sou uma pessoa arrogante, não. Eu chego no restaurante, eu trato muito bem o garçom. Eu chego no salão onde eu vou, eu sou muito bem tratada. Não é porque eu chego lá e eu pago, não. Porque quando eu já cheguei lá sem dinheiro e pedi desconto, e eles fizeram desconto pra mim, não deixaram de me atender, entendeu? Mas às vezes a gente tem uma pequena discussão com alguém e a gente deixa o orgulho tomar conta, a gente fica com raiva daquela pessoa, a gente fica com ódio daquela pessoa, deve estar dentro daquela bolsa. A gente fica com raiva da outra pessoa, né? Gente, a gente tá perdido porque eu não tô no escritório, a gente tá em obra. Esse? Não, a gente tá em obra, então meu escritório já tá em outro lugar e eu tô na minha sala. Não. Então, e eu tô perdidinha aqui. Voltou? Eita Deus. Também não. Eita Deus. Obrigada, Deus. Voltou aí, gente? Tá tudo bem aí? Fala aí, tá sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Célia. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer, pode fazer que eu vou respondendo, tá? Daí depois que eu terminar, finalizar aqui, a gente pode ficar até batendo um papinho mais adiante, tá bom? Então, eu queria dizer pra você que quando você entende o seu chamado, que você sustenta a tua identidade com a crença necessária em Deus, tá? Você consegue entender os seus planos pro futuro, o seu profissional, você consegue restaurar o seu financeiro, você consegue restaurar o seu casamento, você consegue restaurar o seu profissional de fato, porque às vezes a gente tá aqui, tá ali, e às vezes Deus vai abrir muitas portas que vai te deixar até muito louco, como já aconteceu comigo. O ano passado foram fechadas portas para mim, e este ano Deus abriu muitas portas e vem abrindo outras portas para mim, não só para mim, como para o meu marido, para que a gente venha fechando portas de pactos que nós fizemos lá atrás e que nós não cumprimos, entendeu? E hoje nós estamos fazendo o quê? Estamos fechando as brechas uma a uma, por mais difícil que seja. Então, fecha suas brechas. Se você tem brecha para fechar, fecha, porque Deus está te chamando para um novo mundo, para um novo momento. Deus está te chamando para restaurar o seu financeiro. Deus está te chamando para restaurar o seu profissional. Deus está te restaurando a sua saúde, o seu emocional, a sua parentela. Deus está restaurando os seus filhos, a sua casa. Deus está restaurando tudo aquilo que você precisa fazer com que seja transformado. Eu não sei o que tu tá vivendo, eu não sei o que tu tá passando, mas Deus tem cuidado de você. Como fechar as brechas antigas sobre o mundo espiritual? Olha, Criador, eu comecei a fechar as brechas em oração e jejum. Então,
os meus primeiros jejuns foram os mais difíceis porque eu não entendia sobre jejum, eu não sabia como jejuar, né? Eu não tinha essa noção. Eu lembro que minha mãe, que é crente até os dias de hoje, ela fazia jejum, mas eu não entendia por que ela jejuava, não entendia por que ela fazia aquilo, né? Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a jejuar, quando eu comecei, meus primeiros jejuns foi pelo meu relacionamento, que estava em crise, que Deus deixou ser tocado. E eu comecei a fazer jejum, comecei a fazer oração às 3 da manhã, durante 7 dias. E vou falar, Deus era incrível, cara. Deus, ele era incrível na minha vida. Com 7 dias ele respondia o que eu precisava saber. Com 7 dias ele chegava e respondia o que eu tinha que saber, o que eu tinha que descobrir, o que eu tinha que ver. Ele era incrível na minha vida e é até os dias de hoje. E aí, então, Deus começou a transformar a minha vida através da minha entrega. Eu fazia o jejum, fazia oração, buscava conhecimento, buscava a palavra, me entregava. Quanto mais eu me entregava, acordava às 3 da manhã fazendo oração. Essa galera que fica aí até às 3 da manhã fazendo live, dá uma paradinha de 10 minutos para falar com Deus às 3 da manhã, que é o melhor horário que tem, para falar com ele sobre alguma coisa, sobre uma brecha que tu deixou lá atrás. Entendeu? Obrigada, criador. Obrigada. Então, começa a buscar, gente. Começa a buscar às 3 da manhã, conversa com Deus. Ele é um cara super aberto para nos receber. A gente que precisa ir a ele, não é ele que tem que vir a nós. Entendeu? Nós não temos que ter medo de se entregar para esse ser extraordinário, esse homem maravilhoso, esse pai grandioso que não nos fez órfão. Porque pode teu pai ter te abandonado, pode tua mãe ter te abandonado, pode teus irmãos ter te abandonado, mas Deus nunca vai te abandonar, porque Ele não me abandonou. Porque no meu medo, nas minhas indiferenças, nas minhas crises, foi Ele que me levantou, que me reergueu, que me tirou do nervoso, do medo, das confusões, da minha vontade de tirar minha própria vida. Foi Ele que fez isso na minha vida. Foi Ele que transformou isso na minha vida, tá? Então, eu queria fazer um desafio prático com vocês. E ele vai dizer assim, ó, hoje, em vez de pedir algo a Deus, apenas esteja com Ele. Separe um tempo de silêncio, adoração, leitura da palavra, apenas para aprofundar a sua comunhão. Entendeu? Não tem como. Estão pedindo? Ah, eu coloquei pra minha mãe tudo de novo. Acho que travou o teu. Não, o computador descarregou. Conseguiu? Essa bateria tá na tomada já? Já tá? Acharam? Paulo, conseguiu achar? Ai, meu notebook descarregou. Eu vou deixar salvo a live, tá? Vou deixar salvo, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta? Pode fazer a pergunta que eu respondo. Não, já tá carregando, ó. Só que caiu aqui, ó. O que foi? Então, eu quero trazer um desafio para vocês hoje, tá? Hoje, em vez de pedir algo a Deus, apenas esteja com Ele. Separe um tempo de silêncio, adoração, leitura da palavra, apenas para aprofundar a sua comunhão, tá? Foi o que eu fiz nesses... Agora já vão fazer 5 anos aí de convertida, 5 anos em Cristo, tá? 5 anos conversando com o Pai, 5 anos pedindo para Ele me ensinar a ser melhor, 5 anos pedindo para Ele quebrar o meu orgulho, minha arrogância, pedindo para Ele quebrar de mim os meus medos e a minha insegurança, porque eu era muito insegura, eu sempre achava... Gente, só para vocês terem uma noção, para eu abrir a live aqui hoje, por conta de eu começar uma nova fase na minha vida aí, que o pessoal daqui do lado sabe, eu fiquei com medo. E é normal, é natural termos medo. É natural termos medo. Gente, compartilha a live aí, porque tem muita gente que precisa ouvir, viu? Compartilha a live aí, vamos lá.
Vamos lá, gente, compartilha a live, chama quem precisa ouvir, chama quem precisa ficar conversando depois que acabar a live, entendeu? Chama todo mundo aí. Então, eu tive medo de abrir, eu tive medo de falar, meu Deus, eu vou me expor. Não, você não vai se expor, você vai falar sobre mim. Você vai falar sobre o que eu fiz na sua vida. Você vai falar sobre o que eu vou fazer na vida de quem tá do outro lado. Você vai falar pra ele que se ele conversar comigo nas dores, na saúde, nessa saúde que tu tá precisando, que tu tá buscando algo pra sua saúde, pro seu emocional, eu vou te entregar. Mas você precisa falar comigo. Você precisa... Oi, Bianca. Boa noite. Então você precisa falar comigo. Você precisa estar presente nas madrugadas comigo. Só falamos quando perdemos a vergonha, é verdade. Eu só buscava Deus quando eu perdi a vergonha, né? Ou seja, a gente só fala com Deus quando tá precisando. A gente só fala com Deus quando a gente quer. Quando a gente realmente tá precisando. Às vezes, quando a gente tá lá... Oi, Marco! O pessoal da Arte Viva Fortal tá aqui! Sejam bem-vindos! Amo vocês, ó! Foi muito legal lá o movimento do Miss Plus Size. Foi extraordinário. Eu sei que vocês estavam lá acompanhando. Parabéns, trabalho de vocês lá. O trabalho da Jaque é incrível. Um trabalho maravilhoso. O pessoal do Miss Plus Size, eu amo, amo, amo. Tá? Amo aquelas meninas. Foi espetacular. Então, gente, e uma pergunta de reflexão que eu quero trazer para vocês: o quanto do meu chamado está sendo sustentado pela intimidade ou só pela rotina e esforço? Eu conheço muita gente que fala com Deus só por falar. Bom dia, Deus, obrigada, Deus. Bom dia, Deus, obrigada, Deus. Bom dia, Deus, obrigada, Deus. Oxe, se fosse só isso que Deus quisesse de você, Ele quer que você seja filho. Ele quer que você seja filho. Boa noite, Silvia. Não precisa mais, não. Acho que agora já foi. desligou. Agora foi. Já desligou. Ele quer que você seja filho. Sabe o que um filho é para um pai? O filho, ele é obediente. Não é um filho que teme o pai. Ele é que tem medo ao pai. Ele teme ao pai. Pô, se eu não contar pro meu pai, se eu não falar pro meu pai, ele vai ficar triste comigo. Ele vai ficar chateado comigo. Obrigada, Clau. Então, seja aquele que teme ao pai, que você tem medo de errar com o seu pai. Seja aquele que fala com o seu pai. Seja aquele que fala com o seu pai. Seja aquele que fala, que se abre, que se conecta, que pergunta, que tira dúvidas, que fala sobre seus amigos, aquele que ora, aquele que tá com problema e não vai buscar confusão, mas vai lá e entrega nas mãos de Deus. Seja esse filho que teme dessa forma e não que tem medo do pai. O pai não foi feito para ter medo. O pai, ele foi feito para nos educar. E é isso que Deus está fazendo na sua vida agora. É isso, se você estiver passando por turbilhões de situações, Deus está permitindo que tu passe por esse turbilhão de situação justamente para você aprender a dizer não, para você aprender a segurar mais o seu dinheiro, para você aprender a sair do vício, para você aprender a cuidar mais dessa saúde. É que nem eu, há 3 meses atrás eu fiz uma cirurgia para uma situação. E aí eu não me cuidei como eu tinha que me cuidar. E agora tem 11 dias que eu fiz outra cirurgia para fazer um reparo. Porque deu problema, porque eu não me cuidei, não repousei da forma que tinha que ser feita. Foi culpa de Deus? Foi Deus que deixou acontecer? Não, foi minha decisão, erro meu. Erro meu. Eu me permiti nessa situação. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Foi erro meu, entendeu? Fui eu que errei, fui eu que pedi pra levar. Então não foi porque Deus permitiu, não foi. Obrigada, Tavinho. Então, gente, eu quero te perguntar o quanto o teu chamado está sendo sustentado pela intimidade ou é só pela rotina e pela força? Oi, Jonathan, boa noite. Boa noite.
Então, eu quero trazer uma frase do dia hoje pra vocês, tá? Chamados permanecem de pé não por força, mas por intimidade. Você não vai... Oi, Tatá! Boa noite! Boa noite, gente! Olha o pessoal chegando aí, tô tão feliz. Vou fazer live mais tarde pra vocês entrarem sempre. Então, gente, eu quero trazer pra vocês que você foi chamado pra permanecer de pé, mas não pela sua força, e sim pela intimidade que Deus quer ter com você. Deus quer ter essa intimidade com você. E você precisa ter essa intimidade com Ele. Porque Deus fez coisas grandes na minha vida. E quando Ele começou a fazer, primeiro Ele tirou tudo que não prestava. Tudo que não prestava. Mas para Ele tirar tudo que não prestava, Ele precisou me fazer perder primeiro as coisas que a gente mais idolatra. Sabe o que é as coisas que a gente mais idolatra? Os bens materiais. Eu falo isso quando você fala com Ele como pessoa única, tudo acontece na sua vida. É verdade, Tavinho. E Deus tem grandes coisas na tua vida. Deus vai transformar a sua vida. Tu não tem noção de como vai ser a sua vida daqui a um tempo. Tu não tem noção de onde Deus vai te colocar. Tu não tem noção de para onde Deus vai te levar. Deus sabe do teu coração. Deus sabe o que tem no seu coração. Olha, você já foi uma pessoa no passado muito difícil de lidar, de viver. Hoje tu tem vivido coisas que tu olha pra pessoa assim... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas antes, se tu pudesse, tu matava um, tá? Então, eu vejo que Deus tá transformando muito você. Esse ano tem sido de transformação pra sua vida. Esse ano Deus tem trabalhado tanto, mas tanto na tua vida, que Ele quebrou muito teu orgulho, entendeu? E Ele tem feito das suas dificuldades a sua força. Olha a transformação que Deus tá fazendo na sua vida. Olha a transformação que Deus fez nesse ano que passou e nem terminou ainda. Olha quanta coisa Deus trabalhou em você. Olha quanta coisa Ele mudou em você. A brabeza, a teimosia. E olha para onde Deus vai te levar. Tu não tem noção, amigo. Tu não tem noção, amigo, de o que Deus vai colocar na tua vida. E eu não tô falando de bens materiais. Eu não tô falando de bens materiais. Bah! Deus vai ser grande na tua vida, tu não tem noção. E Ele já começou a trabalhar, Ele já começou a fazer, Ele já começou a transformar na tua vida, amigo. E Ele vai fazer muito mais. De você chegar e dizer assim, eu lembro daquela live, Fran, que tu falou isso pra mim, foi a boca de Deus através de você. E eu nunca vou me esquecer. Deus tá restaurando coisas na tua vida, tá, Tavinho? Deus tá não só restaurando, mas Ele vai restituir coisas que tu perdeu de tempos pra trás, daqui pra frente. Deus vai transformar a tua vida. Pode escrever no que eu tô falando pra você. Boa noite, Tatá. Amém, Tavinho. Amém. Amém. Gratidão, Diogo. Gratidão. Gratidão. Que bom que vocês estão sentindo calmaria. Que bom, gente. É isso que eu queria passar pra vocês. Eu quero que vocês vivam a transformação. Vinde a mim. Peraí. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu os aliviarei. Mas não podemos esquecer de Romanos 12:2, para que você, tá? Aproveite a boa vontade de Deus, você precisa abrir a sua mente, tá? Para que você tire todo o fardo, toda a aflição da sua vida, para que você seja aliviado pelo Senhor. Você precisa abrir a sua mente e não se conformar com o mundo desse tempo, não se conformar com as coisas que estão acontecendo nesse tempo, nessa época, nessa era. Entende? É sobre isso que eu tô falando a vocês, gente. É sobre isso que eu quero trazer para vocês. Sobre você não se conformar com as pessoas que falaram para você
que você não ia conseguir. Tavinho, deixa eu falar uma coisa pra você. É sobre isso. Você não é o que falaram pra você quando você era criança, que você não ia ser ninguém, que você não ia dar nada na vida, que você ia ser um moleque desastrado, que só ia fazer coisa errada. Você não é isso que falaram sobre você. Você não é isso. E por um tempo você acreditou que tu era. Por um tempo você acreditou que você era isso que falaram sobre tu. Mas eu vou dizer pra você. Deus vai fazer de ti uma estrela. Deus tá colocando uma luz sobre a tua vida. Pode ter certeza disso. Amém? Amiga, Tati, eu vou falar uma coisa pra ti, amiga. Deus tem trabalhado muito na vida tua e do teu marido. Houve um tempo muito difícil e vocês precisaram tomar uma decisão. E essa decisão que vocês tomaram, minha amiga, essa decisão que vocês tomaram dessa mudança foi a melhor coisa que vocês fizeram na vida de vocês. Porque agora Deus está começando a trabalhar, agora Deus está começando a te mostrar quem era quem era amigo, quem não era, quem era fofoqueiro, quem não era. Deus deixou vocês na escassez para mostrar o tipo de gente que andava com vocês. Deus quase tirou tudo, viu? Ele só não tirou mais porque vocês se humilharam aos pés do Senhor. Principalmente o teu marido, que era o mais difícil de se dobrar, tá? Mas Deus tá falando assim, ó, tá na hora de se reerguer. Tá na hora de transformação. Tá na hora de mudança, de curar saúde. Tudo que tu perdeu lá atrás, tudo, como Jó na sua vida, tudo que tu perdeu lá atrás vai ser tudo restituído. Tudo que foi tirado vai ser tudo reposto, reconstruído, restaurado. Deus está restaurando o seu relacionamento, tá? Deus está restaurando o seu relacionamento. Porque até um tempo atrás você dizia assim, não sei mais se é para viver dessa forma que eu estou vivendo, Senhor. Deus está restaurando tudo, amiga. E pode crer que Deus vai trabalhar na sua vida por esses dias, tá? E ó, boa cirurgia pra ti, amiga. Boa cirurgia, que o Senhor esteja contigo neste momento, tá? Assim como Ele esteve comigo, Ele vai estar com você de verdade. Tá bom, amiga? Gente, tudo bem? Ai, gente, eu perdi os comentários, perdão. Eu perdi todos... Ai, meu Deus, nem sei mais quem tava aqui, porque eu tava no espírito. Deus tá falando, saberia... Deus tá falando com você, como você saberia disso? Eu não sei, amigo, é coisa de Deus, é Deus, é Deus. Tudo bem, Fran? Deus te abençoe cada dia mais. Obrigada, Tatá. Quero uma transformação em minha vida, em nome de Jesus eu peço. Quero ficar pertinho de Deus. Ô, Clau, em nome de Jesus, eu vou estar orando por você e vou pedir para que Deus venha tocar na tua vida, venha tocar no teu coração. Eu vou pedir para que Deus venha tocar, sabe aonde? Em todas as áreas da sua vida, principalmente no amor, principalmente no relacionamento, amiga. Que Deus venha transformar a sua vida, que Deus venha transformar em todas as áreas que você precisa, financeiro, profissional, identidade. Deus já tá te buscando só por essa fala que tu trouxe, só por esse querer que tu trouxe aqui. Deus já está aí, ó, pertinho de ti. Ele sempre esteve pertinho de ti. É nós que estamos longe dele, é nós que estamos longe de Deus, e Ele está pertinho de você, tá? Deixa só Ele te preencher, deixa o Espírito Santo de Deus te preencher, se permita. Não quero saber no que você crê, não importa o que tu faz ou deixa de fazer, mas Deus está contigo desde o dia que você nasceu, amiga. Tu não era nem pra estar aqui, amiga, não era, mas Deus falou, essa aqui eu quero e essa vai ser a minha escolhida. E eu vou transformar a vida dela a partir do momento que ela tiver intimidade comigo, ela ter a identidade dela para comigo, entendeu? Amém, amém. Boa noite, lindona! Boa noite, se permita ser usada mais e mais por Deus. Louva a Deus pela sua vida e pela sua virada de chave que foi extraordinária. Obrigada, Tati, eu amo vocês, amo, ó.
Eu amo a tua família, viu? Eu amo de verdade, de coração. Deixa eu ver. Deus usa muito ela, amigo. Obrigada, Tatá. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Oi, Jean. Tudo bem? Eita, Glória. Fala, papai. Eita, Deus. Obrigada, gente, por estar. Derrama, Pai, tua unção sobre cada um de nós. Amém, Otávio. Amém, amém. Amém, amigo. Amém, amém. Que Deus venha transformar a vida de cada um, tá? Que Deus venha transformar a vida de cada um. Alguém tem alguma pergunta, gente, para fazer, para falar sobre o que eu trouxe hoje, sobre o devocional de hoje? Vamos agora aproveitar esse momento para a gente poder conversar um pouquinho, responder algumas perguntas, falar sobre intimidade com Deus, falar sobre identidade. Eu vi que alguém aqui perguntou sobre identidade, né? Eu falei sobre intimidade, mas para que você tenha intimidade com Deus, você primeiro precisa começar a ter uma identidade em Cristo. Como começar o jejum? Fala um pouco sobre isso. Ah, amigo, vamos lá. Depende de que tipo de jejum que você vai fazer. Quando eu comecei a fazer jejum, na época que eu comecei a fazer de Daniel, tá? Mas o jejum vai muito da tua conexão e da sua verdade para com Deus, daquilo que você coloca. Quando eu faço jejum, eu tiro tudo que é animal, tudo. Leite, queijo, pão que leva ovo, que leva margarina, essas coisas. Então eu tirei tudo. Por quê? Eu tirei tudo porque eu gosto de carne, eu gosto de pão. Eu tirei tudo aquilo que é saboroso, refrigerante, né? E aí eu fiz o de Daniel, que são 21 dias. Ele comeu frutas, legumes, verduras, salada, essas coisas. E aí eu fiz nesses 21 dias, e eu vou dizer pra vocês, um casamento que tava destruído, que não tinha mais oportunidade nenhuma do meu marido voltar pra casa, Deus restaurou. Deus restaurou o meu profissional. Deus restaurou o meu profissional. Deus restaurou a minha saúde mental. Deus restaurou a minha família, restaurou o meu financeiro. Que quando um homem começa a ter um segundo relacionamento, a primeira coisa que é atacada no homem é o financeiro. E na mulher é a saúde mental. A gente fica meio louca, perdida, desnorteada, fala besteira. Oi, Douglas, obrigada pelo presente. Gente, olha só, eu tô falando aqui, mas eu aceito presente, não tem problema. Pode mandar todos quantos vocês quiserem, que eu tô aqui recebendo tudo, não tem problema não, tá? Então, gente, Deus começou a restaurar tudo na minha vida a partir da minha entrega, a partir do meu jejum. Então, Criador, o que acontece? Eu comecei a fazer esse jejum e tirei tudo que era animal. E é muito difícil. Mas como que eu iniciei? Eu iniciei assim, ó. Eu fiz um dia de jejum. Aí, parei um tempo. Continuei a palavra. Aí eu fui lá e fiz 3 dias. Boa noite, JP. Fiz 3 dias de jejum. Tirei tudo que é animal. Depois eu fui lá, fiz mais 7 dias de jejum. Tirei tudo que era animal. E depois eu fui para 21 dias, que foi o mais difícil para mim. Foi o mais difícil. Imagina você que gosta de comer carne todos os dias. Ou imagina você que gosta de um pãozinho todos os dias. Obrigada, amigo. Obrigada. Então, imagina você que começou, que gosta de comer doce. Eu adoro um doce depois da comida. Eu gosto de comer um doce depois da comida. Imagina. E aí você, de repente... não posso comer aquele doce. Ou você que gosta de um café. No jejum de 3 dias eu tirei o café. Quase morri de dor de cabeça. Tirei tudo que era animal, tirei o café, quase morri de dor de cabeça. Obrigada, Paula. Obrigada. Gente, eu vou desligar aqui, que deu tempo, tá? E a gente se vê na próxima segunda-feira. Beijinhos. E quem quiser acompanhar as outras lives, eu vou estar lá no TikTok, tá?
Então, quem quiser acompanhar, eu tô lá no TikTok, me chama lá que eu vou estar lá, tá bom? Beijinho. Amo vocês. Tchau, Lu. Tchau, Tati. Boa noite, Núbia. Boa noite, pessoal. Arte Viva. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.